que faz, então, um arquiteto de informação? Vamos testar. O arquiteto, ele pega toda a informação disponível sobre determinado assunto. Então, como o Bruno falou anteriormente, a gente tem um briefing, a gente vai até o cliente, conversa com ele, ele te dá assim, olha, eu quero fazer uma coisa. Só que essa coisa é muito ampla e a gente precisa fazer alguns cortes nela para que ela chegue no público final. Então, a gente pega essa informação, filtra, categoriza e rotula, tornando as coisas mais fáceis de entender. Aqui eu trago o Richard Saul Wurman. Ele é um famoso e já estudou sobre arquitetura da informação, então tem bastante material dele, produção dele sobre arquitetura de informação voltada para o usuário. E ele diz então que a arquitetura de informação é tornar o complexo claro, simples assim. O profissional, então, de arquitetura de informação, ele é um profissional multidisciplinar. A gente não tem uma formação específica e não tem uma faculdade de arquitetura de informação, tem cursos específicos, mas não tem uma formação superior, por exemplo. Então, a gente é chamado também de User Experience Designer e Designer de Interface. Então, eu trouxe essa imagem para mostrar para vocês que ela tem várias mãos. Então é exatamente isso. A gente tem que ser multidisciplinar e a gente tem que entender pouco de tudo para conseguir conciliar todas as informações e torná-las fáceis. No mercado sobram vagas. É bastante difícil encontrar um arquiteto que seja bom e que supra as necessidades da agência. Então, o que acontece é que os profissionais que vêm até as agências, eles são muito dogmáticos. Eles pensam muito fechado, eles pensam muito em padrões, e isso não é bom de forma alguma para a arquitetura de informação, porque tu precisa espairecer, tu precisa pensar em todas as possibilidades, porque quanto mais possibilidades, mais fácil de chegar a uma possibilidade boa. Entendeu? Então, as fases da arquitetura de informação e que são essenciais para que elas possam acontecer é a concepção, onde entra os wireframes, entra as pesquisas, entra todos aqueles processos que são feitos dentro da agência em equipe, de preferência, porque a equipe ela vai te dar nortes diferentes. A implementação, então, é fazer os protótipos e dar para o programador vai fazer esse projeto e a gente vai lançar na rua. Lançando na rua, tem um monitoramento, que é ficar testando se essas coisas funcionaram, se não deram bugs. E se deram bugs, a gente vai resolvendo e vai sempre aprimorando o projeto. Não está funcionando isso aqui? Então, qual é que é o bacana da arquitetura? O bacana da arquitetura é que ela é centrada no usuário. Nós somos humanos, nós desenhamos para nós mesmos, nós fazemos coisas para nós mesmos. Então, o design é centrado no usuário. Pode passar aqui para explicar para vocês como que isso funciona, eu fiz um desenho. Eu fiz esse desenho. Então, a gente tem um mundo, e o mundo é cheio de informações. As informações são esse monte de coisa ali dentro do filtro, tá? Daí, o que acontece? A gente precisa de um filtro para que essas coisas entrem no cérebro da gente, a gente processa e elas causam alguma coisa dentro da gente. Então, eu tenho 6 estímulos principais que eu preciso causar nessas pessoas para que essa informação que chegou nelas faça algum sentido. O primeiro estímulo, ou a primeira característica do ser humano que a gente tem que tentar estimular, é que o ser humano, de natureza, ele é egocêntrico. Então, se eu fizer uma coisa para ti, Silvio, tu vai gostar muito mais do que se eu fizer uma coisa para todo mundo. Porque eu pensei em ti, pensei nas tuas características. Outra coisa é que o ser humano, ele distingue... Esqueci, ó. Falei pra ti, ele distingue contrastes. Então eu não vou dizer para ele, olha, eu não vou fazer isso, mas vou fazer isso.
Diz, eu vou fazer isso. E não diz para ele que não vai fazer, porque isso vai confundir a cabeça dele. Outra coisa, o ser humano é emocional. Então, quanto mais tu conseguir aflorar emoções neles nas tuas apresentações, ou nas tuas conversas, ou nos produtos que tu faz para ele, melhor. O ser humano é visual, então por isso que eu trouxe uma apresentação cheia de imagens para vocês, para ativar a criatividade de vocês. Outra coisa, o que eu falo no começo e o que eu falar no final, vocês vão gravar muito mais do que o que eu falei durante a apresentação inteira. Então, pensando em todas essas coisas, é que eu digo para vocês que a melhor forma de apresentar um trabalho para o cliente final é o protótipo navegável, porque ele vai juntar todas essas coisas em uma só. Pode passar. A ferramenta que eu uso para fazer protótipos navegáveis é o Assure. Pode clicar nele, por favor, que vai abrir um vídeo. Aqui aparece um pouquinho de como que o Assure funciona, para vocês verem que não é aquele protótipo feio que o Bruno mostrou. Porque ele mostrou um esqueleto horroroso, ele chegou a dar um pânico. Então vocês vão ver como é uma maneira melhor de apresentar para o cliente. Eu apresento uma coisa tipo assim, com o protótipo navegável eu posso mostrar as interações que vão acontecer nesse site. Coisa que com protótipo estável eu não consigo. E o cliente fica, tá, isso vai acontecer. Mas ele não consegue ver, ele não consegue tangibilizar. Posso trabalhar com cores, trabalho com tipos de fontes diferentes também. Isso facilita não só a vida do arquiteto, que vai conseguir expressar como que ele quer que funcionem as coisas, mas também a vida do designer e a vida do programador. Porque ele não vai ter que ver milhões de documentos, milhões de PPTs. Agora isso, abre essa janela, que faz aquilo outro, e é uma bagunça total. No workflow da agência, isso é um baita contrato. E assim não, ele consegue visualizar o que acontece, ele sabe o que vai fazer. Modificações que está mostrando ali, o cliente pede, tu já pode mudar na hora, ele já vê, já fica faceiro. Então é uma forma de tu vender muito mais fácil, convencer o teu cliente muito mais fácil. E essas coisas que eu estou falando, elas são aplicáveis não só na comunicação digital, não só em agências digitais. Elas são aplicadas em todos os trabalhos que vocês vão fazer. Tudo que vocês vão vender, ou tudo que vocês vão fazer, é para seres humanos. E todas essas coisas podem ser aplicáveis. Tu pode parar o vídeo e passar adiante, por favor? Voltar para a apresentação? Ele é bem comprido. Pode passar. Aqui então eu trago para vocês, se vocês se interessaram pelo assunto e tudo mais. Eu não aprofundei em questões técnicas, porque eu acho que isso não é o momento. Eu preferi mostrar de uma forma geral, para que vocês entendessem e vissem o quanto é legal, e daí se aprofundassem. Esses são alguns livros que a gente usa para aprofundar conhecimento, etc. O profissional de arquitetura de informação ele tem que ser autodidata, ele deve ter essa cultura, porque se ele esperar para cursos, etc., não vai dar. Ele tem que ter essa natureza de buscar informação, etc. Aquele site ali, que é arquiteturadeinformação.com, ele tem muitas coisas, e todo dia eles postam coisas novas, tanto de interface, quanto de interação, quanto de inovação. Pode passar. Vocês prestaram atenção que tinha um urso polar no primeiro slide? Porque ele estava no primeiro slide, viu que eu falei antes? Que vocês viram primeiro, se vocês lembrar. Pode passar. Por que o urso? Esse aqui é o livro que chama a Bíblia da Arquitetura de Informação. A O'Reilly? Como é que fala isso? O'Reilly? O'Reilly? Tá. Essa editora é isso, professor? É uma editora, né? Essa editora é O'Reilly Media. Ela é especializada em livros técnicos. Então ela tem vários livros, tem de programação, tem de várias coisas. E o da arquitetura de informação é esse. E ele é caracterizado, esses livros, por terem sempre um bicho na capa. E o bicho da arquitetura é o urso polar. E por isso que eu usei o urso polar. Pode passar.
Ontem, eu e o Bruno, a gente deu uma entrevista na TV Unicinos para convidar vocês para vir aqui. E ele nos comentou que o entrevistador, no caso, nos perguntou sobre o futuro, que nós somos profissionais que tem que estar sempre pensando no futuro. Com isso na cabeça, para terminar minha fala, eu trouxe para vocês um vídeo sobre o futuro. E sobre o que a gente pode esperar do futuro e o que eu espero que seja o futuro. E daí acabou. Pode passar. Clica na imagem. Climate change, earthquake, a suicide bomber, terrorism. Nuclear device in the heart of the nation's capital. It's no wonder that we're pessimistic. It's no wonder that people think that the world is getting worse. But perhaps that's not the case. Perhaps we forget that we've only just begun. Doing what's never been done before is intellectually seductive, whether or not we deem it practical. What we're seeing is unfathomably new possibilities all of a sudden becoming available to us. The future doesn't belong to the faint-hearted. It belongs to the brave. You have to trust in something. Your gut, destiny, life, karma, whatever. We truly are living in an extraordinary time, and many people forget this. Now, technically, your device is Can you hear me? The yearning to do what we do in the service of something larger than ourselves. Where did we come from? Are we alone in the universe? What is the future of the human race? When you conduct those exercises, innovation follows just as day follows night. We can do this. I know we can because we've done it before. Stay hungry, stay foolish.